O São Paulo deve aceitar a oferta do banco para antecipar as receitas de televisão. O São Paulo ainda estuda os termos, mas tende a aceitar a proposta do Deicoval e vender ao banco, por meio da Libra, 5% das receitas de TV do Brasileirão pelos próximos 15 anos. A proposta foi detalhada pelo UOL nessa semana. Na prática, a negociação funcionaria como uma antecipação de receita. O banco pagaria desde já um valor ao São Paulo, visando receber mais ao longo dos próximos anos. Fonte do São Paulo não dizem o valor, mas apontam que ele ultrapassaria a casa dos 100 milhões de reais. O São Paulo já realizou uma conversa com o Deicoval para entender melhor as condições da proposta. E agora a discute internamente. Pesa a favor do negócio a situação financeira atual do clube. A operação poderia oxigenar o ano de reconstrução depois da renúncia do ex-presidente Júlio Casares. Gabi, o que você tem de informação quanto a isso? O que você entende disso? Acha positivo? Acha negativo? Claro, é uma grana forte que viria a curto prazo, mas pensando a longo prazo é uma grana que talvez faça falta em algum momento nos próximos anos. Ok que é 5% só, mas são 5% dos próximos 15 anos. Mas queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Gabi. É 120 a 150 milhões, até onde eu tenho a informação com o banco Daicoval, né, que foi ofertado para alguns clubes. Eu sei que o Grêmio também vai aceitar essa possibilidade. É 5% apenas, mas é um valor que iria entrando de forma fracionada no São Paulo e ajudaria para o fluxo de caixa, né? Ao mesmo tempo, Fê, hoje o São Paulo tem um sufoco financeiro para pagar o seu dia a dia, né? Então, hoje o São Paulo ele precisa ter um valor ali de fluxo de caixa para poder pagar ali as suas demandas, e tem muita dívida a curto prazo que o juro deixou estourando, né? Tanto é que o juro, ele, assim, deixa o São Paulo com 2 transfer bans, né? Ele pagou, mas ele já tinha dado indícios de que o andamento financeiro já era bem complicado, né? Então, eu acho bom negócio para o São Paulo caso o dinheiro ele seja usado de forma correta, para pagar demandas, né, de curto prazo, para pagar dívidas, e caso ele tenha de forma muito clara e estruturada na cabeça, é uma forma dele angariar mais receitas, né? Cara, a gente está falando aqui de 8 milhões por ano, mais ou menos, né? Não é exatamente isso, mas é que seja 10 milhões por ano, caso seja 150 milhões de reais. Ele tem que pelo menos dar uma fórmula para que o São Paulo consiga arrecadar pelo menos parte desse valor. Então, ele cria algo que faz com que entre mais grana no São Paulo, né? Que entre mais, que seja 2, 3 milhões por ano, aí é justificável, porque assim, é 5% só, não é que está vendendo tudo, né? Então, é uma antecipação de receita que eu acho que ela é válida pelo momento financeiro do São Paulo, sempre lembrando que o Júlio Casares deixou, infelizmente, a situação financeira muito delicada, e ele próprio, ele conseguiu tomar 2 transfer bans de menos de 24 horas, né? Ele tomou dois transfer bans ali, porque ele não conseguia ter o fluxo de pagamento. Aí vai pegar dinheiro ali, pega dinheiro aqui, então é uma demanda para o Macis. Ele hoje não tem muita alternativa para conseguir pagar os salários de funcionários e jogadores em fevereiro. Então ele precisa antecipar essa receita e vai tentar pagar dívida a curto prazo também. Dentre as dívidas, por exemplo, heranças do Casares. Oscar, por exemplo. Oscar não rescindiu ainda porque tem que achar uma fórmula financeira que dê para pagar o São Paulo, que não seja parcelado. Então tem que ter ali uma antecipação de receita. O ruim, e que eu acho que ele não vai fazer, espero que ele não faça, é antecipar a receita para contratar jogador. Aí você é um puto irresponsável, né? Ponto. Mas a forma que ele faz, né, de antecipar ali os 5%, caso ele consiga ampliar fontes de dinheiro para o clube e use isso de forma inteligente para pagar a curto prazo, e aí você vai tirando também dívida de juros, tudo mais, aí acho que faz sentido. Exatamente. Matheusão, queria que você comentasse se acha que faz sentido, é o que o Gabi falou. Pode vir a ser um problema de fluxo de caixa no futuro? Pode, mas eu acho que o São Paulo tem um rombo bem grande que precisa ser tampado agora a curto prazo, que também pode ser importante essa antecipação. Queria que você comentasse o que você enxerga dessa situação, se acha positivo ou se acha negativo, visando tanto curto prazo quanto longo prazo. Eu acho, na realidade, importantíssimo essa antecipação do caixa, né? Esse empréstimo, entre aspas, teoricamente o empréstimo, porque quando você faz essa situação que não é incomum, que não é ilegal, que não é ilícita,
você tenta resolver o hoje e apertar o futuro. É como se você estivesse pegando o seu salário do mês que vem e utilizando neste mês, porque você tem alguma demanda extraordinária. E no caso, a demanda extraordinária do São Paulo é justamente arrumar a cozinha. A gente vem de uma gestão bagunçada, com muitos problemas relacionados a dívidas e a questões financeiras. Esse aporte de 100, 150 milhões, como o Gabi falou, eu acho que, se utilizado de uma maneira inteligente, afinal, representa 5% de um valor total, né, do 100, eu acredito que vai ser muito fundamental para que o São Paulo possa pagar os vencimentos atrasados, seja eles relativos a direitos de imagem, ou os relativos aos funcionários, fazer com que o São Paulo tenha uma sobrevida no presente, para que no futuro o São Paulo mais organizado possa se posicionar melhor, até mesmo no mercado, para poder fazer retornar esse dinheiro. O São Paulo já tem uma relação com o Banco da Ecoval, não é de agora, já há inúmeras situações de empréstimo, lembro do ano, acho que 2023, 2022, não me lembro ao certo, mas o São Paulo pegou 5 a 6 empréstimos no Dacoval, isso é muito recorrente, mas nesse sentido aí de antecipação, eu acho que é muito importante. O São Paulo passa por um momento, como eu falei no tópico anterior, de vulnerabilidade financeira, e talvez isso possa fazer com que o São Paulo tenha um respiro por agora, mas, deixando claro, desde que haja uma utilização inteligente, como o Gabi bem falou. Exatamente. São Paulo precisa sanar algumas dívidas, eu acho que pode ser importante, sim, essa antecipação, São Paulo podendo ter uma antecipação de uma receita que viria nos próximos 15 anos, São Paulo anteciparia isso e receberia uma bolada só, praticamente, e para sanar dívidas de curto prazo seria um investimento importante a ser feito.